vamos começar a entrevista aqui com o Cortez. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é 27 de maio de 2009, né? Isso. Em Recife. E primeiramente, Hugo, a gente no início da entrevista a gente pega os dados, né, pra gente ter esse registro histórico, né, da pessoa que está sendo entrevistada. Primeiramente, seu nome completo. Meu nome é Hugo Cortez, com Z, Crócia Barros. Sim, Sou nascido no Recife em 29 de agosto de 1951. Sim. Sua atividade atual? Atualmente eu sou funcionário da Fundação Joaquim Nabuco. Trabalho na diretoria de pesquisas sociais, sou analista de ciência e tecnologia da Fundação Joaquim Nabuco. E outra coisa, sua origem familiar, seus pais faziam, sobretudo na época que você era estudante, assim, as atividades? Meu pai era policial civil daqui de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Minha mãe era uma doméstica, não trabalhava fora de casa, só trabalhava em casa. Ambos, minha mãe tinha formação ginasial apenas, hoje equivalente ao ensino fundamental, e meu pai tinha formação nível médio. Hoje teria o colegial, como se dizia na época, né? Você nasceu em Recife? Nasci no Recife. Agora, Hugo, realmente também no início a gente pede só para você fazer um resumo assim de atividades que você teve em relação ao movimento estudantil, assim, se ocupou cargo, se não ocupou, alguns, assim, só narrar depois que a gente vai conversar sobre eles, mas só os que você fez assim rapidamente em relação ao movimento estudantil. Os únicos cargos que eu ocupei no movimento estudantil foram tesoureiro do diretório acadêmico de ciência, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na gestão 1970-1971. Em seguida, fui presidente do diretório, mesmo diretório, na gestão 71-72. Essas são as duas únicas funções para as quais fui eleito no movimento estudantil. Você também teve participação na AP, né? Eu não era militante da AP, eu era da área de influência da AP, ou seja, os militantes contavam comigo nas ações da AP, nas ações do movimento estudantil, a minha colaboração. Eu gravitava em torno das lideranças vinculadas à ação popular. Agora vamos começar, depois desse primeiro período, a falar um pouquinho da sua juventude, né, do seu ensino secundário, como você foi se envolvendo, observando, participando do movimento estudantil secundarista naquele período muito emblemático que foi da ditadura, né? Se você falasse um pouco sobre esse período, né? Como foi sua juventude nesse período, né? O que você observou em relação à participação da juventude, né? Os movimentos e tal, organização, nos formação. Anos 1968 foi um ano muito marcante para a juventude da nossa época. Muita gente fala nisso. O ano passado, quando se comemoraram 40 anos do maio de 68 na França, se falou muito nisso. Houve primeiro o maio de 68, uma rebelião geral da juventude na França, que marcou muito o movimento estudantil no resto do mundo. Chamou muita atenção da juventude no resto do mundo. Depois, nesse período, houve também o início das grandes manifestações nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. E no Brasil houve um ascenso em 68 das lutas contra a ditadura militar. E o movimento estudantil na época era a grande vanguarda da luta social contra a ditadura, já que o movimento operário, com exceção de uma greve que houve em Osasco, no ABC, e de uma greve que houve em Contagem também, tinha sido desestruturado. Os sindicatos tinham sofrido intervenção, né? E tinha um movimento no restante das categorias, campesinato e tal, tinha sido desestruturado pela repressão. Então, o movimento estudantil naquela época, no Brasil, começou a efervescer. A passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro e tal. Eu, desde jovem,
ou melhor, desde criança, eu me preocupava um pouco com a política, de mim mesmo, né? Então eu olhava pelos jornais um pouco, não compreendia, não tinha muita compreensão, mas era curioso com o que se passava na política. Em 1967 eu estudei meu ginásio desde 1963 até 1966 no ginásio pernambucano, hoje ginásio pernambucano, na época se chamava Colégio Estadual de Pernambuco. E lá o movimento estudantil em 68 começou a efervescer, houve um ascenso de lutas no movimento estudantil. Na época eu era ligado a um grupo de direita, de conservador. Eu não tinha um pensamento de direita, eu tinha um pensamento de centro, liberal e tal, mas eu não me aliava com a esquerda. Eu não era um homem de esquerda. Então eu era um garoto, 16 anos e tal, e me aproximei de um grupo de direita. Na época, no bairro, eu já atuava no grupo da juventude do bairro da Igreja Católica, que era um grupo progressista e tal, de reflexão. Não se discutia diretamente política. Salvo um episódio só que houve, era uma discussão de coisas da juventude. Mas nós tínhamos uma tradição de nos organizarmos, de fazermos as coisas em coletivo e tal. E uma das coisas que me chocou com esse grupo de direita é que não havia coletivo, não havia espírito de coletividade. E o que é pior, eu comecei a perceber que havia sombras por trás do grupo. Ou seja, o grupo era manipulado por outras forças. Inclusive rolava dinheiro. E eu comecei a perceber que aquela atuação era falsa. Isso me aproximou muito da esquerda, foi me levando para a esquerda. Tanto que, no final de julho, eu tive com eles da direita uma experiência muito negativa. Não vou detalhar aqui, foi uma experiência onde eu organizei um evento esportivo e eles tiraram partido do evento, me utilizaram. Eu achei aquilo uma infâmia. E aí eu percebi o caráter deles, percebi que não eram pessoas dignas. E já mantinha um diálogo com a esquerda, crítico, e me aproximei dos grupos de esquerda. Nessa época, no Colégio Estadual de Pernambuco, havia 2 grupos de esquerda. Um era chamado Vanguarda. As chapas eram lançadas com o nome de Vanguarda. Era um movimento chamado Vanguarda, que era a área de influência da AP. Tinha um colega meu de turma, Antônio Sérgio, que era uma das 2 lideranças. Ele e um Eudes, que depois era um estudante mais adiantado do que nós, era do colegial, era do terceiro ginásio colegial, eu acho. Depois Eudes foi do PT, foi deputado estadual federal pelo Rio de Janeiro, e já bem depois, nos anos 80. Então. Pois bem, eles 2 eram as grandes lideranças no Colégio Estadual de Pernambuco da esquerda, da tendência chamada Vanguarda. Isso são coisas mais ou menos 68. E havia outra tendência que era opinião, que era liderada por Paulo Pontes e por Zeca, que a gente conhecia Zeca. Paulo Pontes foi o primeiro, depois disso aí, no ano seguinte, 69 ou 1970, não lembro bem, ele foi o primeiro preso político brasileiro condenado à prisão perpétua, junto com o outro companheiro de lutas dele, que foi condenado aos 19 anos à pena de morte, que é eu esqueço o nome dele agora, já eu lembro, que atualmente é juiz de direito aqui em Pernambuco, né? Eu estou esquecendo o nome dele agora, mas já me lembro. Depois a gente... Entendeu? Então, Paulo Pontes, eu no convívio com as 2 tendências, eu achei Vanguarda uma tendência simpática, que dialogava com os estudantes bem, enquanto a opinião era mais sectária. Aí me aproximei de Vanguarda. Nessa altura, dentro do Colégio Estadual de Pernambuco, circulavam ideias dos diversos grupos políticos. Eu recebi panfletos do PCdoB, recebi panfletos de outras forças, e me identifiquei com Vanguarda. E passei a atuar com eles. Havia no ginásio pernambucano, no Colégio Estadual de Pernambuco, então, um movimento estudantil incipiente, mas um movimento que aglutinava meninos e meninas. O Colégio Estadual, naquela época, ele tinha uma curiosidade que hoje parece uma reminiscência jurássica. Pela manhã só estudavam meninos, homens, sexo masculino. Pela tarde era só o sexo feminino e à noite só o sexo masculino.
Então nós começamos a romper com o isolamento que havia entre os sexos e entre os horários. Passamos a frequentar a escola à tarde, as meninas às vezes iam pela manhã, fazendo movimento estudantil. E começaram a se incorporar ao movimento alguns jovens também, alguns meninos mais novos, que vinham do ginásio também, não só do colegial. E o Colégio Estadual era um dos núcleos de resistência ao regime no movimento secundarista. Havia também o IEP e o CR, que constituíam um complexo onde hoje estão ainda, lá no Parque 13 de Maio. Havia um movimento no Colégio Nóbrega, havia outros núcleos que eu não lembro agora, em colégios públicos também. Não lembro agora mais. Então, eu me lembro que a minha primeira prisão foi por algumas horas, foi no mês de outubro de 68, quando eu protestei contra o fato de um policial estar mandando recolher os ônibus que haviam sido pichados numa manifestação na Avenida Caxangá, feita pelos estudantes universitários. Então, o policial mandava recolher os ônibus e as pessoas na parada de ônibus ficavam sem poder ir para casa. Isso era coisa de meio-dia e meio. Os ônibus todos chegavam pichados e eles mandavam recolher. Era uma forma da polícia tentar jogar a população contra os estudantes. Tipo assim, vocês não vão ter ônibus para voltar para casa por culpa dos estudantes. Eu achei aquilo uma indignidade e protestei. Aí o policial me levou preso. Eu fui levado ao DOPS, fui recebido inclusive pelo diretor da época do DOPS, o delegado Moacir Salles, e por um outro policial lá também. E fiquei detido até que meu pai, que era da Polícia Civil, foi lá e interferiu e conseguiu me liberar já no começo da noite, pelas 6 horas. Bom, logo depois, eu participei de algumas passeatas, algumas manifestações. Eu estava iniciando o movimento estudantil, eu tinha muito pouca clareza sobre política. Eu aderia ao socialismo, mas não tinha consciência do que era o marxismo, do que era a política, nem direito, tinha poucas informações. Era um garoto, né? Um garoto vindo do subúrbio, com pouca experiência na vida política. Meu pai era um homem que não participava de política, minha mãe também, minha família também. Então, no bairro ninguém fazia política. Então era uma coisa, era um verdadeiro debut, né? Era uma estreia no mundo da política, com tudo que significava de ingenuidade, desconhecimento e tal. Logo depois veio o AI-5, em dezembro de 68. Com o AI-5, a repressão se desencadeou sobre as lideranças estudantis aqui em Pernambuco, né? E sobre outros segmentos também, mas desbaratou o movimento estudantil, porque muitos estudantes foram caçados pelo decreto 477, e outros tiveram que se evadir, os caçados e outros não caçados tiveram que se evadir por conta da repressão que queria pegá-los, né? Alguns entraram na clandestinidade e outros simplesmente se mudaram, foram para outro lugar ou ficaram inativos. Em 1969 eu fui para o Colégio Universitário da Católica, que funcionava no primeiro andar do edifício do Colégio Padre Abranches. Hoje ainda existe esse colégio lá na Católica, na frente, na Rua do Príncipe, na frente do campus da universidade. Pois bem, lá eu encontrei alguns colegas de esquerda, alguns inclusive que vieram do Colégio Estadual de Pernambuco comigo, né? E remanescentes do movimento estudantil, muito poucos, da Católica. Os outros já tinham sido caçados e tal, tinham foragido e tal. E me lembro que um belo dia, uma coisa marcante na minha vida, os diretórios acadêmicos eles ocupavam na área onde hoje está o Bloco B da Católica, eles ocupavam uma área com prédios térreos. Era uma sequência de casinhas que abrigavam os diretórios de economia, de engenharia e filosofia e tal. E um belo dia, não me lembro se num fim de semana prolongado, ou se no intervalo do primeiro para o segundo semestre, esses prédios todos foram aplastrados. Ou seja,